Isso mesmo. É só o que tá mais estressando é essas interrupções, de, tipo, Ai, não, tudo bem, às tá. vezes até tem uma ou duas, mas hoje tá Ai, assim. aqui tá, ligou o carro aqui de novo. Lidar com cinema é isso, entendeu? Aqui é muito engraçado. Eu falo assim, ô mãe, eu vou gravar um negócio ali, mãe, fazendo um favor, não grita não, porque pobre não conversa, pobre grita, né, gente? Os meninos grita, mãe grita, todo mundo grita. Aham. E aí eu falo com todo mundo, falo, gente, vou gravar um negócio ali, não grita não, fazendo um favor, não sei o quê. Aí, na hora que eu aperto o negócio aqui, a mãe, ô Chiquinho, você tá gravando? Eu falo, tô, mãe. Ah, tá, então nós não vamos gritar. Oh, meu Deus. Ó, agora já dá. Tá. Não, grita, Então, grita pra vamos ver. lá. O Jardim do Sol Nascente tem como objetivo promover os bons tratos em suas oficinas e atividades com públicos diversos da microrregião de Viçosa. Parte do nosso foco está direcionado a práticas de autocuidado, descanso e autoconhecimento. E essa é mais uma da nossa série de entrevistas, dessa vez com o artista Francisco Rosa, sobre arte e meio ambiente. Oi, pessoal. Eu sou o André, do Jardim do Sol Nascente. Oi, eu sou a Beatriz, também do Jardim do Sol Nascente, e hoje a gente vai gravar uma live para o meio ambiente. E aí a gente está aqui com presença especial do Francisco, muito felizes de estarmos aqui fazendo essa gravação juntos. E a gente queria, para começar, saber um pouquinho mais do seu trabalho, o que que você faz e ligado ao meio ambiente, principalmente, né? Certo. De antemão, eu quero agradecer a- ao Sol Nascente, né, aí nas figuras do André e de Bia, e falar que é uma lisonja, é um orgulho para mim poder falar sobre meio ambiente pelo viés artístico e, e de falar com vocês também, né, com essa instituição que eu tenho o maior respeito, o maior carinho e é sempre um prazer mesmo falar com vocês. Em se tratando de meio ambiente, é o que norteia o meu trabalho. Eu costumava dizer que eu era um artista que trabalhava com lixo, mas depois de 23 anos fazendo o que eu faço, eu entendi que eu sou um lixeiro que trabalha com arte. Então, partindo desse princípio, falar em meio ambiente, em reutilização, reciclagem, ressignificação e, e, e resíduo sólido, né? Eis-me aqui, vamos falar sobre. Então a gente queria saber um pouquinho, né, de como que começou esse trabalho de, de lixeiro que faz arte. Onde que começou? Como que foi esse começo do reutilizar, né, os materiais? Certo, eu reutilizo desde que eu me entendo por gente, porque desde a minha primeira infância, a gente sempre teve que fazer os próprios brinquedos. Eu nunca tive brinquedo comprado, eletrônico, a gente brincava com lixo. E então, e eu sempre fui uma criança que em relação ao meu métier ou aos outros meninos, né, as outras crianças que eu brincava, eu sempre tive uma facilidade de realizar coisas do ponto de vista criativo ou da habilidade manual um pouco diferente dos meus. E então eu comecei a trabalhar muito cedo e durante todo o meu percurso de estudo e trabalho é, eu sempre tive ligado a questões relacionadas à criação, criatividade. Quando tinham eventos culturais na escola, eu estava ali encabeçando, em teatro e tudo. Então, eu sempre fui meio Maria Aparecida, com uma certa habilidade manual. E, e aí, eu passei por 500 coisas até os 26 anos, e nos meus 26 anos eu trabalhava com decoração de festa e usava uns arames para amarrar os arranjos. E um dia, faxinando a casa e tentando organizar aquela bagunça toda ali, eu peguei um arame, comecei a brincar com ele e saiu uma figura humana, uma bailarina ou uma ginasta, uma figura humana feminina. E, e aí aquilo para mim foi muito revelador, até porque isso. E aí foi a primeira peça que eu realmente fiz pensando no que eu ia fazer. E E aí um parceiro meu, que eu sempre tive como exemplo de bom gosto e de sofisticação,
ele falou que aquela peça era muito bacana, era bonita e tal. E eu nem falei que fui eu que tinha feito. E quando eu percebi que ele realmente tinha gostado, não era só para me agradar, eu me revelei. Falei, olha, fui eu que fiz, não sei o quê. Ah, como assim? Foi você? Foi. Falei, quer ver? Tem mais arame aqui. E durante um papo eu fiz mais uma peça. Essa pessoa levou o meu trabalho numa loja de design do shopping Day de São Paulo, que é um dos maiores shoppings de design da América Latina, e me ligou de lá, falando, olha, eu tô com a dona da loja aqui, ela gostou do seu trabalho, está perguntando se você faz poodle. Falei, faço. Nunca tinha feito na vida. Falei, faço. E aí perguntou quanto que era. Na época eu falei R$ 20. E, e aí ele falou, olha, ela quer 20. Eu tô rico, 20 esculturas a R$ 20 cada uma, tô rico, porque aquilo ali representava mais ou menos o que era o meu salário mensal na empresa que eu trabalhava fazendo decoração de festa. Então eu vi uma grande possibilidade, me caiu uma ficha. Eu comecei a me entender como escultor a partir daquele momento. Mas em se tratando de reciclar, que é o nosso assunto, né? Eu sempre fiz isso desde menino. Eu sempre usei roupa de outras pessoas, né? Que eu ganhava, não se comprava roupa. Eu ganhava roupa dos meus irmãos mais velhos, que não estava servindo, passava para mim. Ganhava roupa de patroas das minhas irmãs, da minha mãe. A gente criava brinquedos. Então, eu sempre tive nesse lugar de realmente garimpar as coisas e ressignificá-las. E, e quando eu me entendi artista, eu também entendi que esse era um dos meus motivos de ser. E então eu sempre fiz isso, eu sempre fui um lixeiro não acredito no lixo, né? Não acho que essa palavra não existe, porque lixo é uma coisa que não serve para nada. Na verdade, a gente lida com resíduos. E, e aí, às vezes, o que não te serve, para mim, pode ser a tábua de salvação. Então, eu costumo dizer que até uso essa palavra, mas não gosto dela no sentido pejorativo. Eu trabalho com resíduos, ressignifico esses resíduos, reutilizo e devolvo para o mundo com plasticidade, com arte e com algumas questões ali sendo apontadas, tanto no sentido do meio ambiente, quanto no sentido da produção de resíduos, né, e da responsabilidade que a gente tem sobre todas essas coisas. Uhum. Aí, Então vamos para a próxima pergunta. demorou. O que esse reutilizar contribuiu para o seu trabalho ou para o processo artístico? Olha, reutilizar para mim sempre foi uma missão, um sacerdócio. Em se tratando do meu trabalho, é uma matéria-prima pela qual eu não pago. Então, dentro da minha poética artística, algumas questões são muito relevantes. Por exemplo, a valorização da sabedoria popular, do conhecimento passado de geração para geração, do conhecimento passado através da oralidade, da prática, né? Então, reutilizar e ressignificar para mim é uma premissa da minha prática artística. Do ponto de vista financeiro e de mercado, primeiro que é um dos meus objetos de pesquisa artística e é para essa questão do meio ambiente que eu quero sinalizar. Então, assim, se eu sinalizo para a questão da reutilização e do resíduo, não justifica eu comprar material e produzir resíduo. Seria uma hipocrisia, né? Muito grande eu falar sobre reutilização e comprar matéria-prima e produzir resíduo. Então, uma das coisas que me preocupa e que me interessa dentro do meu trabalho é andar pela contramão do sentido de produzir resíduo. Eu retiro o resíduo do meio ambiente e devolvo ele para o mundo sem que ele seja resíduo. Ele vai se transformar num dispositivo, num objeto que aciona memórias, reflexões, discussões e apontamentos sobre Eu acho sobre o nosso que mundo. uma coisa interessante assim desse trabalho é que realmente envolve a criatividade, tanto de tipo assim,
eu sou limitado a um tipo de material, ou não quero comprar, ou não posso, né, em alguns momentos. Ou Aham, você não podia, né? Tinha dificuldade desse acesso, e então vira a criação a partir desse limite, assim, né? E o limite vira, na verdade, uma ferramenta, assim, em vez sim, de te incapacitar, tipo, não tenho tinta aqui de sei lá o quê, não tenho material X. É tipo, o que que eu tenho? O que que eu posso fazer com o que eu já tenho aqui disponível, que eu tenho acesso? Eu acho isso sei, bem sim. interessante. Exatamente. E eu entendo a arte como uma forma de comunicação e expressão humana. E aí, dentro do meu vocabulário, vamos chamar assim, dentro do meu vocabulário visual, eh, esses resíduos, esse material que já vem com resquícios de tempo, da ação do tempo. Então, por exemplo, às vezes eu encontro um ferro que ele já tem ali uma oxidação, que já tem uma ferrugem e tal, eu uso tudo isso como elemento compositivo do objeto que eu estou produzindo. E então, nesse sentido, é, até do ponto de vista comercial, porque eu acho que como comunicação e expressão, eu entendo a arte como forma de comunicação e expressão e uma ferramenta social. A gente pode mudar vidas, salvar vidas e contribuir muito para o planeta, para a nossa existência e para o próximo através da arte. Então, nas minhas oficinas e, né, depois de um tempo eu comecei a ensinar a, a, as técnicas e os conceitos que eu adquiri, né, durante essa minha Uhum. pesquisa artística, durante a minha vida, eu posso interferir diretamente na vida de uma família no ponto de vista financeiro usando a arte, sabe? Então, assim, eu ensino a pessoa a fazer um objeto que ela não tem custo nenhum e aquilo pode ser uma renda extra para ela, por exemplo, Uhum. como, como forma de subsistência, sabe? É um trabalho que já fiz em algumas comunidades, por exemplo, eu ensino a fazer formigas, então, assim, se a mãe e o pai fazem 10 formigas que não teve custo nenhum e cada uma é vendida a R$ 10, eles têm R$ 100 para melhorar o orçamento da família e transformar aquilo no que quiser, né? Eu Alimento. acho que isso entra um pouco assim, né, na nossa próxima pergunta, que é um pouco sobre isso, assim, qual é a importância, né, da gente usar da criatividade para incorporar a reutilização de materiais. E aí eu acho que tem um lado tanto do meio ambiente, né, da importância de retirar os resíduos, quanto também desse caminho de transformação social, né, da família. Sim, sim, exatamente. Tem, por exemplo, aqui na cidade, tem uma comunidade quilombola que chama Buiaie. E, e nessa comunidade, por exemplo, as pessoas faziam, inclusive na minha família mesmo, a minha mãe fazia esteiras. A gente dormia em esteira feita de taboa. Onde se acha taboa hoje em dia aqui na região? Infelizmente, a gente está na zona da Mata Mineira e o que menos se tem é mata. Então, quem fazia balaio com taquara? A taquara agora ela é proibida por lei de ser retirada. Então, se eu sou um artesão fazedor de balaio e faço esses balaios com taquara e eu não tenho mais taquara, eu vou viver do quê? Entendeu? Através da arte, eu posso, por exemplo, sugerir para essa pessoa fazer o balaio dela com fibra ótica, sabe? Ó, com esse material aqui que você encontra em qualquer caçamba. Todo mundo já se deparou com um rolo desse pendurado no poste ou jogado no lixo, entendeu? Isso é um material que ele é custo zero. E da mesma maneira que o cara vai na mata para buscar taquara, ao invés dele ir na mata, ele dá uma volta na cidade, garimpa o material dele, que não tem custo nenhum, prepara, trabalha e devolve para o mundo. E pode continuar, por exemplo, fazendo balaios. Mas é uma possibilidade tão grande que não precisa ficar, por exemplo, só na artesania ou no artesanato fazendo balaio. Isso aqui dá trabalhos de designer e de arte incríveis, entendeu? Então, nesse sentido, também tem uma questão socioambiental, para a gente juntar as duas coisas, né? É uma questão socioambiental e se a gente aprofundar mais, a gente chega na antropologia.
Mas, E, mas é bem. Francisco, Oi, acaba que as peças se tornam únicas, né? isso. Eu costumo dizer que, por exemplo, vou voltar no balaio. O balaio ele tem uma forma prévia para ser feito, né? Existem os preguinhos, você vai trançando ali e vai criar a trama para fazer o balaio. Mesmo sendo feito numa forma prévia, nenhum é igual ao outro, porque ele está submetido à mão humana. Então, assim, até o que eu comi na noite anterior vai interferir na minha produção. Se eu tiver com uma dor de barriga horrorosa, a minha trama não vai ser tão certinha, tão perfeita. Então, existe uma questão de humanidade e de embate direto entre mim e a matéria que isso é intransferível. E mesmo sendo feito, cada um, todos né, na mesma forma, nenhum é igual ao outro, porque a gente tem cérebro nas pontas dos dedos. E eles são bem rebeldes. E Eles não você obedecem muito, poderia, não. você poderia nos dar assim dicas práticas de como que a gente poderia assim aproveitar esses materiais de metal para a gente fazer alguma coisa para os nossos espaços? O que que você diria para nós? Então, pegando vocês como exemplo aí, que tem uma área externa, que tem um jardim que é lindo, ele poderia ser um mini inhotim, né? Uma maquete de inhotim aí com arte contemporânea, com artistas da região e ter, por exemplo, um museu de esculturas a céu aberto, né? Acho que seria incrível, adoraria ter uma peça minha aí nesse museu. E, e no mais, na vida prática, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha oficina. Lá nos fundos, a minha mãe tem esse material aqui para fazer varal. E já existe um grupo de pessoas na zona rural usando para fazer cerca. E então as possibilidades são infinitas, né? Aí entra uma questão também que é criatividade. E a gente pode aprender técnica, mas criatividade não se ensina, né? A gente aprende nem criatividade nem talento, a gente aprende técnicas, conceitos. E, e aí, nesse sentido, a primeira dica que eu dou, por exemplo, para quem gosta e para quem quer viajar ou transitar um pouco por esse universo é se permitir, sabe? Deixa o seu olhar te conduzir, experimente, tenta, erra, acerta, é tentativa e erro mesmo. E, e dentro do meu universo particular, que hoje em dia está muito voltado para a reutilização do, dos cabos de transmissão, eu tô batendo muito nessa tecla, porque isso é um material inerte, ele está para a gente hoje como a garrafa PET estava nos anos 80 e 90, que não tinha tanta importância, ninguém ligava muito para aquele resíduo, né? E hoje em dia a gente já sabe do tamanho do problema que é, porque nós já estamos respirando plástico. A gente já está comendo plástico e a gente já tem plástico nos nossos pulmões, nas nossas articulações. Esse daqui é um tipo de resíduo que ninguém se responsabiliza por ele, nem quem fabrica, nem quem produz, nem quem distribui, e muito menos quem corta e larga jogada aí no mundo, né? Ele ainda não entrou na engrenagem, no ciclo de reciclagem como o alumínio, por exemplo. Então, esse tem sido o meu principal objeto de produção e de pesquisa artística no momento. E que tá aí para todo mundo que quiser se jogar. Eu acho que do que você falou, assim, uma coisa que conecta muito comigo é a necessidade ou não sei, um chamado aí, né, para ativar a criatividade mesmo, né, que vai vir de cada um, como pode usar, né, esses materiais, como pode estar reutilizando. Eu acho que a gente Sim, também precisa mudar o conceito, assim, às vezes, de que um artesanato feito com material assim, às vezes acho que tem um povo que julga meio como meio cafona. Só que vendo todo o significado por trás, por mim, e um trabalho ali de criatividade, de ressignificação desse lixo que o ser humano está criando, para mim isso é muito bonito, assim, né? E aí também, claro, às vezes trabalhar um pouquinho o gosto estético, não sei o que e tal, mas, tipo, só de estar reutilizando tem um valor imenso ali, né?
Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que não existe comida ruim, existe comida mal feita. Então, se você está buscando a perfeição ou um acabamento muito polido, um acabamento muito industrial, a gente não está falando da mesma coisa, nem é assunto, entendeu? Quando a gente fala de reciclagem, você tem que, por exemplo, levar em consideração o que eu já tinha falado um pouquinho antes, levar em consideração as características intrínsecas naquele material. Se você pega um material que tem uma ferrugem ali, que foi, né, que aconteceu ali do tempo, da ação da chuva, do vento, se você pega aquele material e quer ele cromado, vai lá e compra o cromado, porque já tem, já existe, não precisa ficar lutando muito. O que eu estou querendo dizer é que, mesmo sendo um material tido como vulgar ou de menos nobre, né? Existe uma nobreza aí de material. Quando alguém compra um trabalho feito a partir de resíduo, ele não está comprando o material. Então, assim, ele não está comprando ouro, entendeu? Não, tem mais a ver com o valor, tem muito mais a ver com questões mesmo existenciais do que pura e simplesmente o objeto, você está entendendo? Uhum. Não é só um enfeite, não é só um objeto de arte. Ele é realmente um dispositivo para acionar todas essas questões que a gente está falando aqui. Sim. Quem compra com esse entendimento sabe o que está comprando. Quem compra só um enfeite pode ir numa loja de R$ 1,99, porque tem vários, são lindos, e, e vai enfeitar o que a pessoa quer. Com custo Então é mais profundo, tremendo. né? É bem mais profunda a relação entre a gente e o objeto, a gente e a matéria. Se eu estou produzindo ou se eu estou consumindo essa matéria, a minha relação tem muito mais a ver comigo do que com ela. Se Uhum. eu, se eu, se eu olho para um material e menosprezo ele porque ele é um resíduo, isso diz muito mais sobre mim do que sobre o material. Muito O mais sobre o material, ele valor que você está segurando e o que você está dando importância, né? Do que exatamente. o Eu próprio acho muito objeto. pertinente. Acho muito pertinente. Eu já fui apontado durante a faculdade, durante a academia, por um professor que falou que era muito clichê falar sobre meio ambiente, não sei o que. Eu falei, é clichê para quem, sei lá, para quem trabalha com nanotecnologia e um dia fala sobre meio ambiente, não sei o que. Eu falo disso há 23 anos. Então, assim, não é um clichê, é um motivo de Eu vida acho mesmo, não é? que para as novas gerações, e conforme a gente vai pensando aí, não é um clichê, né? É um problema real, tipo assim, que vem afetando as pessoas. É, Sim, é uma pode necessidade. A ser, gente pode precisa ser chato muito. ou cansativo, porque às vezes é pesado, né? Um assunto que atinge a vida de muitas pessoas. É, Sim, mas mas não seria, mas não não deixa seria de ser essencial. necessário, não seria necessário a gente falar sobre isso se as pessoas ainda não estivessem jogando sacolinha e sofá dentro do Ribeirão, entendeu? Se as pessoas não tivessem produzindo lixo, jogando óleo na pia, a gente precisaria falar sobre isso. Se estivesse tudo bem, se a zona da Mata Mineira não estivesse sendo desertificada e vira nem caatinga, não é? A nossa região aqui já está virando uma coisa quase de semiárido. E então eu não me permito calar em relação a isso, porque eu falo isso por uma questão de experiência de vida mesmo. A gente nadava aqui nos rios em volta, no percurso indo para os rios, a gente encontrava frutas que não existem mais, que os meus sobrinhos não conheceram e que os meus sobrinhos netos nem vão ouvir falar. Eu estou falando de uma coisa muito regional. A gente está numa cidade que ela é rural. A gente está numa cidade do interior. Não estou falando de poluição de grandes metrópoles, não sei o que. Eu estou falando do Ribeirão, que passa aqui no fundo, que tem sofá dentro dele, tem geladeira, tem sacolinha plástica. Então, se não é para falar sobre isso, cara, vamos implodir o planeta e pronto, porque, sabe, ficar matando aos poucos, ficar matando a beliscão dói mais. Legal. Acho que já deu bastante coisa assim para a gente pensar e refletir, né? Acho que só para a gente finalizar, onde que as pessoas podem te seguir, saber mais do seu trabalho, te acompanhar?
Tá, no Instagram é franciscorosa.aramismo e a partir dali tem todos os links, tem e-mail, tem telefone meu ali, que é particular, fala direto comigo, Facebook também, Francisco Rosa, vocês vão ver esse sarará lá, vocês vão saber que sou eu. E, Ótimo. Acho que é e isso. podemos... Tá. Então Podemos. eu quero agradecer. Vai. Não, o que que você ia falar? Queria agradecer pelo convite, mais uma vez, me colocar disponível e quando quiserem falar sobre artes, artisticidades, meio ambiente e tudo isso, eu estou muito disponível aqui. Eu acho muito pertinente, necessário e de grande valia ter ações como essa e de se falar sobre meio ambiente, porque a gente tem que se responsabilizar por nós, pelos outros, pelo planeta e pelo resíduo que a gente está jogando aí, né? Vamos ser mais simbióticos do que parasitas, tá bom? E que a arte não seja motivo. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, Francisco. Muito bom ter você aqui, podendo contribuir aí com o nosso canal. Valeu. A sua contribuição acho que foi muito valiosa. Tem várias coisas assim, acho que para mim como artista são importantes de lembrar e relembrar e voltar, né, nelas. E acho que tem várias coisas também para as outras pessoas aí que vão incorporar nas casas delas, na escola, onde for Sim. possível, né? Na rua. Não, muita ajuda quem não atrapalha. Se você não jogar um papel de bala no chão, você já está contribuindo, sabe? Seja responsável pela bituca do seu cigarro, pelo papel da sua bala, pelo seu cotonete, por todo resíduo que você produz. Seja responsável por ele, porque o planeta agradece a gente também. Obrigada, Francisco, pela sua disponibilidade e Obrigado, por você Bia. ter aceitado o nosso convite tão prontamente. Você sabe que Prazer. você é o nosso parceiro também. E como o Jardim do Sol Nascente tem como lema esse ano de bons tratos, nada mais do que cuidar daquilo que é a nossa casa, né? Que é o nosso planeta. Exatamente, é Obrigada, isso aí. tá? E até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Valeu, beijo. Não.